sou o professor Marcos, daqui da Oficina de Estudante, em Campinas, e venho nessa mensagem tentar dar uma ajuda rápida, verbal, né? Só dar um comentário importante para a prova de segunda fase, qualquer que seja o vestibular. Algumas dicas são dicas universais. Uma delas eu destaco é a seguinte: primeira observação, como são provas dissertativas, você não vai deixar em branco. Passou pela sua cabeça um raciocínio que é pertinente ao que foi pedido, vai lá e escreve alguma coisa. Claro que você não vai escrever qualquer coisa, não é simplesmente preencher o branco do espaço de resolução, mas você vai procurar escrever alguma coisa pertinente. De repente você não sabe exatamente como conduzir a conta, já que é a prova de matemática, mas você pode pelo menos indicar o conceito que você ia usar, indicar o raciocínio, deixar registrado uma fórmula que pelo menos você tem a impressão que poderia ser usada naquele cálculo. Essa é uma dica importante. Outra coisa, as questões de segunda fase, elas são feitas de vários itens. Em geral não se pergunta uma coisa só. E um erro, ou pode até não ser um erro, mas um perigo é você fazer a resolução numa ordem assim, ó. Leu o texto do enunciado, viu o desenho, se tem um desenho, de repente é uma questão acompanhada de uma figura, e aí depois que você leu o texto e o desenho, viu o desenho, você se depara com a letra A, lê o que a letra A pede e já começa a fazer. Isso não é aconselhável, porque numa situação de pouco tempo, ou de dificuldade maior na letra A, você começa a fazer, se enrola, não consegue concluir, e aí você até se atrapalha com o tempo que você poderia usar para a letra B. De repente a letra B é mais fácil que a letra A. Então, para evitar que você se enrole com a letra A, ou leia só ela, ou fale só dela, ou escreva só dela e não conclua e deixe a letra B por falta de tempo, o conselho sábio é esse: primeiro você lê todos os itens, você tem que ter certeza de que entendeu o que todos eles estão pedindo, porque pode ser que o item B seja mais fácil, ou o item C, e você consegue deixar pelo menos uma ideia pertinente, mesmo que você não tenha concluído o primeiro item. Então cuidado, nunca leia um item, deixe os outros sem serem lidos e já tente fazer a conta, certo? Outra coisa, prova de segunda fase, está lá você usando uma determinada fórmula. Se bater o medo, meu Deus, eu tenho que demonstrar essa fórmula? Não tem que ser, você não tem que demonstrar uma fórmula que é usada. Vocês usam o teorema de Pitágoras em provas dissertativas e vocês não demonstram Pitágoras. Então você não tem que, às vezes não é necessário nem você escrever o nome do teorema. Você não tem que falar, teorema da bissetriz interna. Se você deixa a ideia aplicada de forma clara, você não precisa nem demonstrar nem dizer o nome dela. O importante é que ela fique clara. Outro detalhe bastante pertinente à resolução de prova de segunda fase: você não tem que mostrar todas as passagens de uma conta. O importante é você dar o pontapé inicial daquela conta. A conta que eu preciso fazer é essa. Então, por exemplo, é um teorema de Pitágoras, né? Você tem que resolver uma incógnita dentro de uma aplicação do teorema de Pitágoras. Você vai lá e escreve a expressão correspondente ao começo da conta e já pode puxar uma implicação com a resposta. Não é necessário que você faça todas as passagens em todas as contas. Isso é muito importante. Mais uma dica que eu tenho aqui para dar para vocês é: não pode esquecer que numa prova de segunda fase existe uma inter-relação entre os itens. A letra B sempre tem relação com a letra A letra A sempre tem relação com a letra B. Você não está terminando de fazer uma resolução de um item A e depois vai para uma letra B que perguntou algo absolutamente desconectado da letra A. Muitas vezes você está lá em dúvida, tentando resolver um item, se perguntando o que fazer, quando na verdade o que você fez no primeiro item já é parte da ideia que vai resolver o segundo item. Então toma cuidado, as perguntas elaboradas numa questão de segunda fase, elas são interrelacionadas, uma ajuda a outra, uma completa a outra. De repente tem um dado que foi calculado no anterior, você não pode esquecer esse detalhe muito importante, certo? Outra coisa, muitos de vocês ficam preocupados com pontuação. Meu Deus, será que eu vou ganhar muito ponto, pouco ponto, o tanto que eu escrevi? Às vezes vocês procuram a gente depois da prova para perguntar assim: professor, eu escrevi essa e essa conta, você acha que eu vou ganhar quanto? 50%, 30% do exercício? A gente não sabe. A gente sabe que a grade de correção de prova de segunda fase, ela é uma grade elaborada antes de chegarem as provas resolvidas. Só que o que a gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi falar que acontece, e realmente é alguma coisa muito consistente, é fácil acreditar nisso, é que a grade depende de vários fatores. Um deles é o desempenho médio dos candidatos naquele ano, naquela questão. Então não adianta você ficar preocupado: tirei nota baixa, escrevi pouco, escrevi muito, tirei nota maior, nota menor. A grade depende do desempenho dos candidatos. Isso é bom e ruim, né? Se uma questão é mais difícil
e os caras já preveem que a média dos candidatos vai ter um desempenho ruim, a grade é um pouco mais condescendente, tenta se pontuar mais a participação do candidato. Por outro lado, se a questão tem um nível mais fácil, todo mundo participa bem, é muito provável que a grade seja mais exigente, exige um rigor maior na sua escrita, certo? Mais uma dica para a gente terminar esse comentário, ó, mais uma dica. Está fazendo questão de geometria? Se ela veio com ou sem desenho, apresente o desenho na sua resolução. Não é assim, às vezes você acha que o desenho necessariamente vale ponto. Não necessariamente, mas no desenho você pode colocar muitas informações que não precisarão virar um texto, não vai precisar ser uma resolução por extenso. Você põe lá um triângulo, completou os ângulos, mostrou lá segmento tal medindo tanto, aquilo já faz parte do texto da sua resposta. Então o desenho faz parte do texto, isso ajuda você a compor a sua resposta, e aquela história de que o espaço é pequeno para a resolução, ela não é só uma maneira de eliminar candidato, ela é uma maneira de dizer: ei, não é para escrever muito, nós queremos uma ideia sucinta, nós queremos o seu pensamento resumido. Contas excessivas não cabem aqui, por razões óbvias, a gente não deixou muito espaço, tá? Essas são algumas dicas que vocês devem levar em conta. Espero que vocês agora, com o término das aulas, vocês possam ter alguns dias de folga aí com os materiais de revisão e possam se preparar com calma, descansando um pouco melhor, para que em janeiro a segunda fase seja de muito sucesso. É o meu desejo para todos vocês. Até uma próxima dica. Tchau!